Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra
Olá, meus amados irmãos, queridos amigos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade em que juntos, como Igreja do Senhor, como povo de Deus, como nação santa escolhida por Deus, protegida por Deus, nós nos reunimos, ainda que remotamente, para termos essa comunhão estreita com o Espírito de Deus, com a Palavra de Deus e uns com os outros, apesar da distância geográfica, mas acentuando a proximidade espiritual que nos liga uns aos outros. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu apoio, suas contribuições para que essa obra continue. A Primeira Igreja Batista no Cabo Branco se sente muito feliz em ter você como um dos nossos acompanhantes nesses tempos em que nós estamos quase que somente aos domingos, pela manhã, na escola bíblica e à noite no culto de adoração a Deus. Com esse novo decreto, com a edição dos novos decretos, tanto pelo governo do Estado quanto pelo governo do município, nós fomos privados do culto presencial aos sábados e aos domingos, e por isso nós estamos usando novamente essa ferramenta de levar até você a palavra de Deus, de refletirmos esses momentos pandêmicos, difíceis, adoecedores, que trazem inquietação, impaciência, que trazem tristeza, que provocam choro, que provocam o adoecimento de muitas pessoas, adoecimento emocional, adoecimento espiritual, enfim, uma série de sequelas que precisam ser pensadas, refletidas à luz da Palavra de Deus, para que a gente entenda o que está acontecendo no mundo. Qual é a vivência que está se dando nesse momento em todo o planeta, que está movendo todas as nações, que está importunando todas as pessoas, que está requerendo de todas as pessoas uma postura diferente, uma postura diferenciada. E que esse momento nos sirva não somente para o sofrimento, para a nossa tristeza, mas nos sirva também como lições para que a gente possa viver no momento seguinte, porque isso vai passar em nome de Jesus, isso vai acontecer, e nós possamos então sair dessa situação com uma bagagem de conhecimento, uma bagagem de sentimento, uma bagagem de emoção muito mais significativa do que tivemos até aqui. Então, muito obrigado por sua audiência, por estar conosco, nos acompanhando pela Vide TV da Primeira Igreja Batista, por nossa web rádio, por todas as nossas mídias que são disponibilizadas para você e para a sua família. Nós agradecemos também porque você tem sido o nosso cooperador, a nossa cooperadora. Então, perceba aí no rodapé do seu vídeo, está sempre sendo mostrado o número do Pix da igreja, a conta da igreja, o banco em que a igreja mantém a sua conta, para que nós tenhamos condições de arcar com todas as despesas decorrentes da existência da igreja, da manutenção da igreja e da manutenção de todos os trabalhos. Daqui a pouco nós estaremos também produzindo um vídeo com toda a ação social da igreja, que tem sido magnífica, e aí eu quero agradecer em nome de Jesus a todos os irmãos e irmãs que têm se disponibilizado, que têm colocado os seus recursos, a sua vontade, a sua espiritualidade em favor daqueles que mais necessitam. Porque você tem orado, que você tem contribuído, muitas pessoas estão se alimentando, estão se vestindo, estão sendo protegidas por essas dificuldades que acontecem no mundo, porque essa é uma ação da igreja estimulada pelo ensino de Jesus Cristo.
Olha que coisa linda nos ensina o Senhor a este respeito. Jesus Cristo disse que a gente tivesse bastante cuidado e zelo com essas questões, porque quando damos, segundo Jesus, um copo d'água a um que tem sede, é a ele que o fazemos. Quando damos um cobertor, uma roupa para vestir, para cobrir aquele que tem frio, é a ele que nós estamos fazendo. Quando nós contribuímos para a alimentação daquele que está desempregado, daquele que está sem um norte na vida, sem uma direção, é a ele, Jesus, que nós fazemos. Então, tudo isso são situações importantíssimas para a vida da igreja, para a vida da comunhão. Além da intercessão que todos vocês estão fazendo junto conosco, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão sendo recuperados, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão, neste momento, passando por situações vexatórias nos hospitais, nas clínicas, né, nas comunidades mais distantes, sem o socorro das autoridades, sem o socorro dos governos. E a igreja tem ido lá, porque a igreja alcança pessoas e lugares aonde o Estado não tem conseguido chegar. E isso é uma marca da Igreja de Cristo, isso é uma marca do povo de Deus. É amar de tal modo as pessoas como Cristo amou, que é capaz de dar-se por elas. É isso que a igreja tem feito também. Então, muito obrigado a você. Vamos orar nesse instante para que a palavra de Deus flua em nosso coração, flua na nossa mente, abra os nossos horizontes, alargue as nossas tendas, e a gente possa servir a Deus com alegria, com temor e tremor, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó grande Deus, Senhor de toda a glória, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, agradecidos, porque é o Senhor mesmo que ajunta o Seu povo. É o Senhor mesmo que traz cada um para reunir-se nesse instante e diante do Senhor cantar louvores, entoar cânticos de alegria pela vida, pela salvação e exaltando o Teu santo e glorioso nome, sabendo que nada conseguimos fazer e realizar se não for no centro da Tua presença. Quando Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, não foi à toa, não foi sem sentido. Essa é uma fala de Jesus Cristo importante para o nosso momento, importante para a nossa vida. Nada façamos sem a anuência do Senhor, isto é, nada devemos fazer que não seja precedido por oração, consagração. Muito obrigado, Pai, por estares conosco. Dá-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a unção necessária para que a palavra que haveremos de refletir agora não seja simplesmente um ato do nosso querer, do nosso coração, mas que venha sobre nós o Espírito Santo da verdade, que unja cada um de nós, que nos inspire, que nos capacite para refletirmos as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, à luz da Tua palavra. Fica conosco, Jesus. É em Teu nome que nós refletimos, que nós pedimos, que nós conclamamos, agora e sempre. Amém. O texto base que servirá, que norteará a nossa reflexão, está lá no profeta Isaías, no capítulo 24. E a gente vai tomar por empréstimo esse capítulo, esse registro do profeta Isaías, que viveu 700 anos antes da vinda de Cristo até nós, para vivenciar entre nós. Nós vamos viver esse momento, esse aspecto contextual de Isaías 24, à luz do nosso momento. Quando Isaías escreveu esse texto inspirado por Deus, ele quis notificar a cada um de nós que os nossos pecados, eles não afetam somente a nós. Eles afetam a nós, a nossa família, a nossa comunidade, a nossa sociedade,
a nossa nação e ele provoca dificuldades e dores no mundo inteiro. Portanto, tudo isso que nós estamos vivenciando no mundo nada mais é do que a presença terrível do pecado existente no coração do mundo. Como decorrência desse adoecimento, nós temos ainda mais acentuada a experiência de dor no coração de cada indivíduo em todas as nações da terra, evidenciando cada vez mais, deixando cada vez mais claro o pecado, a presença do pecado, a marca do pecado, a ambição, a desigualdade, a forma destoante, inoportuna do tratamento entre as pessoas, o racismo, a imoralidade, a violência em todos os sentidos, a violência à criança, a violência aos jovens, aos adolescentes, a violência aos idosos, a violência às mulheres, a violência aos homens, a truculência policial, a truculência dos governos, a falta de entendimento entre as pessoas, a divisão das sociedades em dois lados apenas, a literalidade das situações. Isso tem agravado circunstancialmente o coração e o sentimento das pessoas. E isso tudo é agravado por causa desse pecado que existe em nós. Então, o profeta Isaías, ele vai falar nesse texto, óbvio, trazido para o seu contexto, para a sua época, 700 anos antes da vinda de Cristo. Ele estava falando da devastação da terra pelo pecado. Ele estava circunstanciado no seu tempo, na sua época, mas ele estava também trazendo profeticamente aquilo que viria a acontecer com o mundo, com as pessoas, com as famílias, com as comunidades, com as cidades, com os países, com as nações, com as tribos. Enfim, que seriam situações que afetariam de forma globalizada a todos, indistintamente. Se não vejamos o que nos informa o profeta Isaías, e aí a gente vai trazer para o nosso contexto de vida atual, ver se isso não tem similaridade, se isso não está dentro de um pensamento, de um raciocínio, de uma razão que justifique a nossa reflexão, a nossa mensagem para os nossos dias agora. Diz Isaías: vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Portanto, já nesse princípio, nós ficamos cientes de que o Senhor é quem controla tudo. O Senhor é quem está acima de tudo. É o Senhor quem tem registro de tudo. É o Senhor quem não apenas sabe, mas Ele determina como as coisas que Ele sabe aconteçam. Isso não quer dizer em absoluto que Deus tenha qualquer prazer em que estejam acontecendo coisas tão horrendas, que estejam ocorrendo verdadeiras hecatombes no mundo, verdadeiras dificuldades de relacionamentos, e isso seja um desejo de Deus. Não, pelo contrário, nunca foi. Aliás, desde a criação, quando Deus fez o primeiro casal, Adão e Eva, Ele os fez para viverem em comunhão. E a gente entende perfeitamente isso quando, depois de ter feito o homem e ter visto que não era interessante que o homem vivesse só, Deus faz então para ele uma companheira. Ele trata de deixar o homem acompanhado. Ele dá a noção perfeita da vivência em comunidade, em família.
os relacionamentos vão se multiplicar a partir desse casal. Isso é a ideia central de Deus. Deus cria a família, Deus cria o senso de comunidade, Deus cria o senso de pluralidade na vida do homem e quer que esse homem viva e administre bem os seus sentimentos na vida comunitária. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Olha que coisa interessante. Conquanto seja circunstanciado o texto à época, ele nos traz esse princípio para os nossos tempos, para os nossos dias. As pessoas estão se espalhando por toda a terra, estão fugindo dos seus lugares, dos seus habitats natural, para buscar vida em outras plagas, em outros territórios, em outras terras. E o pior, estão sendo cerceadas desse direito de ir e vir. Estão sendo criados pelos homens, e aí entra de novo a ação do pecado. Os homens estão limitando as terras, criando muros, elevando muros, impedindo as pessoas da verdadeira manifestação da liberdade de ir e vir, tornando famílias desencontradas, filhos separados de pais, pais separados de filhos e assim por diante. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o Senhor e para o servo, para a senhora e para a serva, para o vendedor e para o comprador, para quem toma emprestado e para quem empresta, para o devedor e também para o credor. Percebe isso? Quanta similaridade com os nossos tempos. As coisas estão acontecendo de uma forma avassaladora. E esse vírus, ele é só um dos fatos que contribuem para que tudo isso ocorra. Na verdade, o que está aprofundando ainda mais o sofrimento humano é o pecado, a marca do pecado no coração humano. E é isso que Isaías está evidenciando, é a devastação de toda a terra, para que seja introjetado por cada cidadão, por cada homem, por cada mulher, que Deus é Senhor de toda a terra e que os nossos olhos, que o nosso coração, que a nossa mente se voltem para Deus. Quando o meu povo, diz a palavra do Senhor, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu sararei a sua terra. Percebe isso? Que o próprio Deus nos adverte, que o próprio Deus nos conclama, que o próprio Deus nos chama a essa reflexão responsável de que nós nos voltemos para aquele que é o Criador e sustentador de tudo. É aquele que nos conhece perfeitamente, ele sabe muito mais de nós do que nós mesmos. Aliás, nós somos poucos sabedores das nossas capacidades e incapacidades. Nós temos mundos muito obscuros, abismos muito grandes dentro de nós que nós não conhecemos. E aí vem momentos como esse de tristeza no mundo todo, em que se evidenciam cada vez mais através da violência, da turbulência, da tirania e de diversas ações que são desenvolvidas no mundo, que faz com que as comunidades, as cidades, os estados, os países, as tribos, as nações, o mundo inteiro sofra cada vez mais essas impiedades. No versículo 3 ele prossegue dizendo: a terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. A terra, isto é, todo o planeta, está sendo arrasado, devastado. Os governos estão ensandecidos, enlouquecidos.
milhões e milhões são gastos, desviados, a corrupção graça, cresce, políticos são condenados, outros são afastados. Tudo isso são marcas do pecado sendo evidenciado cada vez mais, com mais força na vida de todos os países da terra. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor, diz o profeta Isaías, para não deixar dúvidas acerca do controle que Deus tem a respeito de tudo. E ele continua: a terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Percebe isso? Percebe quanto isso é sério, quanto isso é atual, quanto isso está no contexto em que estamos vivendo? Apesar da forma evidenciada por Isaías no seu tempo, há 700 anos antes da vinda de Cristo, ela diz tudo acerca do que estamos vivenciando de novo. Porque o pecado foi e será sempre o mesmo, ontem e sempre. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. O pecado é aquilo que nos afasta do bom sentimento, da boa convivência, da boa comunhão. É o pecado que é a marca mais trágica, foi a maior de todas as tragédias humanas. E só há um remédio contra isso: a presença gloriosa de Jesus. Foi por isso, foi por esta situação que Jesus veio ao mundo. Ele veio salvar o que se havia perdido. Ele veio ajuntar novamente o seu povo. Ele veio dar ordem novamente àquilo que estava completamente em desordem e ainda está em desordem por causa da desobediência. A terra seca-se e murcha, ela definha. O mundo definha e murcha. Definham os nobres da terra, portanto não depende de recursos, não depende de dinheiro. A questão não é essa, a questão não é monetária, a questão é espiritual. Todas as questões se resolvem aí. Sabe por quê? Porque nós temos a certeza daquilo que é muito claro e objetivo nas palavras de Jesus. Quando ele diz: sem mim nada podeis fazer, isso inclui: você não pode fazer nada politicamente, você não pode fazer nada economicamente, você não pode fazer nada, absolutamente nada, sem Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, sem a presença dEle, não há felicidade. Sem a presença de Jesus no coração humano, não há como o mundo viver na bonança, viver novamente o paraíso, que é a primeira e grande vontade de Deus. Que nós estivéssemos desfrutando do paraíso na terra. Como isso não foi possível por causa da transgressão e do pecado, Deus nos preparou em Cristo Jesus a oportunidade de vivermos o paraíso eterno na glória dos céus. Isaías segue dizendo o seguinte: a terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra, a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, por causa dessas causas todas, a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Percebe isso? Percebe essa gravidade? Por isso a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Portanto, não tem essa história de culpar.
individualmente um ou outro, a culpa é generalizada, a culpa é nossa, a transgressão é nossa, o pecado é nosso. Então cabe a cada um de nós voltar os olhos para Deus, buscar a Deus, buscar o seu socorro, que é sempre presente na hora da aflição, e aí sim confessar os pecados, porque Deus somente dessa maneira haverá de sarar a nossa terra, haverá de dar uma nova condição de vida na terra. Ele prossegue dizendo: por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de saberem pouquíssimo a respeito de qualquer coisa. O vinho novo vai-se e a videira murcha. Isto é, a alegria vai embora. A nova chance está se esvaindo, se distanciando. E a videira murcha. Isto é, aquilo que produz o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria, vai murchando, vai definhando, vai deixando-nos absolutamente solitários e desprezados. Todos os que se divertiam gemem. Olha que isso é absolutamente sintomático e atual no contexto em que vivemos. Todos os que se divertiam gemem, isto é, sofrem, lamentam, estão em profundo desencanto com a vida, em profundo desalento, em solidão, mesmo acompanhados. As pessoas estão separadas por causa do pecado. As pessoas estão individualizadas por causa do pecado. Nós estamos sofrendo as causas das nossas próprias ações pecaminosas. O som festivo dos tamborins foi silenciado. As festas não podem ser realizadas, estão todos silenciados. Por que não pode se festejar? Porque não há o que festejar. É só choro e lamento e tristeza e sofrimento e dor e angústia por causa do pecado. Já não bebem vinho entoando canções. A bebida fermentada é amarga para os que bebem. Isto é, as pessoas procuram a embriaguez para esquecer as dores do mundo. E isso, o que é que acontece? O que é que provoca? Ainda mais dores, ainda mais adoecimento, ainda mais dependência do mal, e vai esvaindo cada vez mais a nossa força. A cidade vã está em ruínas, a entrada de cada casa está fechada. Percebe isso? Percebe como isso é atual? A entrada de cada casa está fechada. As pessoas estão em polvorosa. Meu irmão, minha irmã, como é triste. Recebemos agora com novos decretos, tanto dos estados quanto dos municípios, de novo fechamento, de nova onda de lockdown, de afastamento, de perda de emprego, de aumento de preços. E o que é que isso nos diz? Isso tudo nos evidencia que nós estamos muito, mas muito distantes de Deus. E esse pecado coletivo, e esse pecado individual, e esse pecado somado é que está provocando esse mal-estar em todo o mundo. Erguem as vozes, cantam de alegria desde o ocidente e aclamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois, ao Senhor do Oriente.
e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de toda a terra. Esse, na verdade, é o sentido primordial de tudo isso. Os nossos sofrimentos, eles podem ter fim se nós decidirmos em nosso coração que iremos voltar à vivência, à experiência do primeiro amor. E não somente do primeiro amor entre nós, irmãos, amigos, familiares, do primeiro amor do homem com Deus. O Senhor está buscando, estendendo a sua mão e buscando a quem possa encontrar para um recomeço, a reestruturação. Países no mundo afora, a Europa, por exemplo, que é uma das regiões mais afetadas pela descrença, pelo ateísmo, pelo distanciamento de Deus, pela glorificação da intelectualidade, desprezaram o Deus de toda sabedoria. Isso tudo tem provocado o adoecimento coletivo de todo o planeta. Ah, meu irmão e minha irmã, mesmo nesse emaranhado de coisas, nessas situações devastadoras da terra, nós encontramos na palavra de Deus a solução para essas situações. A esperança para o ferido, diz o Senhor. A árvore plantada, que foi cortada, que foi arrancada, a esperança para que novamente brote de novo. E isso só poderá acontecer a partir da sua decisão, da minha decisão, da decisão de cada um de nós e de todos nós. A decisão de voltarmos ao convívio do Senhor, ao voltarmos os nossos corações, os nossos olhos para Deus. Olha o que é que Jesus Cristo diz: buscai em primeiro lugar as coisas do alto, e todas as outras vos serão acrescentadas. Lá no Antigo Testamento, o salmista diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Que o Senhor esteja no controle da sua vida, que o Senhor esteja no controle da vida de cada um de nós, que nós sejamos obedientes ao Senhor, que nós estejamos arrependidos, que nós estejamos chorando as nossas próprias mazelas, e que arrependidos nós estejamos aos pés do Senhor, clamando e rogando e pedindo que Ele sare a nossa terra. E olha o que é que o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei os seus clamores e sararei a sua terra. Creia nisso, viva isso. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o nosso estado da Paraíba, Deus abençoe o Nordeste, o Brasil, Deus abençoe o planeta, Deus sare a nossa terra, em nome para a glória de Jesus. Amém.